Um homem que com um instrumento aguçado escrevia sobre a superfície aparentemente encerada de uma caixa oblonga, como se gravasse a água forte. Depois repassou o escrito com uma pena oca, da qual fluía um líquido colorido que endurecia ao secar-se, deixando os caracteres embebidos na cera. Alguns escreviam por processos de sua própria invenção. A mecânica não havia chegado ao ponto que alcançara entre os atlantes, pois as máquinas eram muito simples e manual a maior parte do trabalho. Indubitavelmente o Manu não quis que se reproduzisse entre o seu povo o luxo dos atlantes. Desde a sua origem primitiva, pelo ano 60.000 a.C., os ários foram crescendo até constituir um reino populoso, que circundava o mar de Gobi. Chegou a senhorear-se gradualmente de muitas nações vizinhas, inclusive os turânios, que tão desapiedadamente haviam exterminado seus antecessores. Esse povo foi a raiz troncal de todas as nações árias, e dele saíram desde o ano 40.000 a.C. as grandes emigrações que constituíram as sub-raças árias. Esse povo raiz permaneceu em sua terra nativa até haver saído de seu seio, em direção ao Oriente, 4 dessas grandes emigrações e numerosas hostes de conquistadores que se apoderaram da Índia. Os últimos ários deixaram sua pátria para unir-se na Índia aos seus predecessores, pouco antes da submersão de Poseidonis, 9.564 anos antes de Cristo, e seu êxodo teve de fato por motivo fazê-los escapar desse espantoso cataclismo. Desde o ano 60.000 até o ano 40.000 a.C., a raiz troncal cresceu e floresceu notavelmente para culminar no ápice de sua glória pelos anos 45.000 a.C. Conquistaram a China e o Japão, povoados principalmente por mongóis, e se esparramaram pelo norte e oriente, até serem detidos pelo frio. Também anexaram ao seu império a Ilha Formosa e o Reino de Sião, habitados pelos turânios e tlavatlis, e colonizaram as ilhas de Sumatra, Java e outras adjacentes, não tão minguadas como agora. Geralmente eram os ários bem acolhidos pelos habitantes dos países onde chegavam, que os encaravam como deuses, mais se inclinando a render-lhes adoração do que travar luta contra eles. Ainda subsiste na ilha Cebeles um curioso resto dos invasores ários na tribo montanhesa dos Tuais. Esta ilha, situada a leste de Bornéu, caiu sob dominação ária, que dali foi se estendendo pela atual Península Malaia, Ilhas Filipinas e de Ryukyu, Arquipélago Oriental, Papua e as Ilhas Citas na via para a Austrália e a Austrália, que também invadiram e na ocasião estava densamente povoada pelos lemurianos. Pelo ano 50.000 a.C., Corona governava um vasto reino nesses mares salpicados de ilhas. Havia nascido naquela região, erigindo um reino feudatário do Manu, cujas instruções obedecia, porque o Manu era o soberano dos diversos reinos de seu dilatadíssimo império. Estivesse ou não encarnado, os reis governavam em seu nome e ele lhes enviava de vez em quando as instruções convenientes ao melhor desempenho de suas funções reais. Pelo ano 40.000 a.C., começou a decadência do império, e as ilhas e províncias mais afastadas se declararam em bárbara independência. O Manu se encarnava ainda eventualmente, mas no geral dirigia os assuntos desde os planos superiores. Contudo, o reino central manteve sua esplendorosa civilização, satisfeito e tranquilo durante mais de 25.000 anos, empregando todas as suas atividades em derramar sua influência por toda parte, para o estabelecimento e expansão das sub-raças. Capítulo 17. Segunda sub-raça árabe. Recorde-se o leitor que quando o Manu foi para Shambhala, depois de conduzir seu pequeno rebanho da Arábia para sua morada provisória ao norte, e de a trazer para a Ilha Branca, após a grande catástrofe do ano 75.025 a.C., o chefe da hierarquia lhe mostrou o plano a obedecer na modelação de sua raça. Para a segregação e desenvolvimento de 4 sub-raças, ele tinha de se utilizar de 4 longos vales que, separados uns dos outros por colinas, se estendiam atrás da cordilheira, distante 20 milhas da costa do Mar de Gobi. Essa obra tinha de ser iniciada naquela data. Da numerosa coluna de servidores,
que se havia formado na nobre civilização ária, o Manu escolheu umas tantas famílias que, ansiosas por ser pioneiras, deixaram a cidade da Ponte e foram fundar em Terras Virgens uma nova colônia do Manu. Entre os eleitos se contavam muitos que, em nossos tempos, pertencem ou têm pertencido à sociedade teosófica, e deles enviou o Manu algumas famílias como pioneiros. Na terceira geração, Marte e Mercúrio reencarnaram entre os descendentes dessas famílias, e depois reencarnaram o Manu e outros egos superiores, com o propósito de especializar o projetado tipo da sub-raça, formando um corpo no qual se encarnou de novo o Manu ao chegar o conveniente grau de especialização. Esse grupo de egos superiores são os encarregados de estabelecer o tipo de toda nova sub-raça, até dar-lhe sua maior perfeição. Tal é a idade de ouro a que todas as nações voltam os olhos em dias posteriores. Depois vêm os egos mais jovens para se encarnarem no tipo e prosseguir adiante, mas são por si só incapazes de mantê-lo no nível estabelecido. Sempre que isto ocorre, um grupo destes egos jovens prepara o caminho, e depois recebe ajuda de egos superiores da categoria de mestres, que proporcionam corpos para a maioria do povo, que os toma e estabelece o novo tipo. Os egos jovens se agrupam então e fazem quanto lhes compete, guiados no princípio por alguns dos mais velhos, até que se deixa que eles por si mesmos aprendam as lições por experiências. Entre os egos jovens escolhidos para formar as primeiras famílias de pioneiros, vemos Heracles, filho de Corona com Teodoro, tendo Sírio por esposa, uma mulher alta, musculosa, muito ociosa de sua casa e em extremo amante de sua numerosa prole, na qual descobrimos Alcione, Mizar, Urano, Selene e Netuno. De uma invasão Heracles trouxe como cativos alguns nobres Tlavatlis, e ao filho de um deles, Apis, deu em matrimônio sua sobrinha Gêmini com muito desgosto da altiva família ária, que considerou desigual aquela união, porque adulterava a pureza do seu sangue, mas sem dúvida o dispôs assim Manu, a fim de misturá-lo um tanto com o sangue Tlavatli. Desse matrimônio nasceram dois lindíssimos gêmeos, Espiga e Fides. Entre as famílias emigrantes Heitor e Aurora constituíram outro matrimônio, e sua filha Albireu casou-se com Selene, tendo Mercúrio por filho. Urano se uniu com Andrômeda, gerando Marte e Vênus, e Vulcano apareceu como filho de Alcione. Notará o leitor que Urano e Netuno, hoje mestres, nasceram na segunda geração, que Marte e Vênus, também hoje mestres, se encarnaram na família daqueles na terceira geração, que Mercúrio, também atualmente mestre, nasceu na terceira geração como filho de Selene, e o de igual categoria, Vulcano, na mesma geração como filho de Alcione. O Manu se encarna na quarta geração, como filho de Marte e Mercúrio. Alguns de nossos amigos, entre eles Castor e sua mulher Rea, viviam na cidade da Ponte. Consideravam eles uma insensatez emigrar aos vales para fundar uma nova civilização, quando era tão excelente a do país, pois não valia a pena ir plantar nabos num vale agreste em vez de viver culta e refinadamente na cidade. Além do mais, a nova religião seguida pelos moradores do vale parecia aos habitantes da cidade totalmente desnecessária, pois a antiga era muito melhor. Lachesis, outro dos amigos que acompanham Castor no decorrer do tempo, era um rico mercador, cujo filho Veleda, de caráter intratável, desgostava os paroquianos com os seus excessos, o que aborrecia bastante o seu cortês pai. Estava Lachesis casado com Amaltea, que fugiu em companhia de seu amante Calipso, mas os da cidade julgaram desfavoravelmente tal conduta, não os quiseram receber nela, e os dois amantes se viram obrigados a refugiar-se no vale, onde não encontraram melhor acolhida. Cruz foi o príncipe tolteca que de Poseidonis veio visitar a cidade da Ponte, e em seu séquito observamos a presença de Foceia. Durante alguns séculos cresceu e se multiplicou o povo estabelecido no vale, progredindo na especialização do tipo, até que no ano 40.000 a.C. julgou Manu que já era bastante numeroso e estava suficientemente preparado para esparramar-se pelo mundo. Assim o enviou sob a direção de Marte, auxiliado por Corona e Teodoro,
para tornar a percorrer o caminho pelo qual 1000 anos antes haviam vindo com o intento de arianizar os descendentes dos árabes que deixaram atrás deles. Porque, de todos os atlantes, eram esses árabes os que estavam mais próximos de possuir as novas características. Estavam os árabes ainda no lugar onde os havia estabelecido Manu, e constituíam certo número de tribos, semicivilizadas, que ocupavam toda a Península Arábica, com umas tantas colônias na costa somali. Por essa época reinava na região agora chamada Pérsia e Mesopotâmia um poderoso monarca de sentimentos amistosos, pelo que o Manu, colocando-se mais tarde à testa dos emigrantes, conseguiu facilmente permissão para atravessar com os seus seguidores o país ao longo de uma via cuidadosamente indicada e guardada. Convém assinalar que o caráter desta emigração diferiu das dos anos posteriores, pois quando se encaminharam para a Índia, se pôs em marcha toda a tribo, inclusive velhos, mulheres e crianças, mas no caso presente os velhos e os pais de família com muita prole ficaram atrás e se confiou o êxodo aos homens úteis para a guerra, com suas esposas e um número relativamente exíguo de crianças. Muitos eram jovens solteiros. Ascendiam os combatentes a 150.000, e as mulheres e crianças a 100.000. 2 anos antes o Manu havia enviado mensageiros para advertir os árabes de sua chegada, mas esta notícia não foi recebida de todo favoravelmente, e por isso o Manu não estava muito seguro de ser acolhido com agrado. Depois de atravessar a faixa de deserto que então, como agora, separava a Arábia do resto do mundo, e quando esteve à vista dos acampamentos árabes, deparou o Manu com uma tropa de cavalaria que imediatamente atacou a vanguarda de seu exército. Facilmente repeliu o Manu o ataque e fez alguns prisioneiros, aos quais tratou de convencer de seus propósitos pacíficos. Havia-se alterado de tal modo o idioma, que lhes foi muito difícil se entenderem, mas por fim logrou o Manu tranquilizar os prisioneiros, e despachou-os para lhes preparar uma entrevista com seu chefe. Depois de algumas dificuldades e de trocar umas tantas mensagens, chegou o chefe árabe com ânimo suspeito e rebelde a uma conciliação, até que de sua longa conferência com o Manu saiu com atitude diferente e pôde servir-se daquela estranha invasão em seu proveito próprio. Ele andava mortalmente inimizado com uma tribo vizinha e como não tinha forças suficientes para resistir ao notoriamente poderoso exército do Manu, pensava que ao aliar-se com aqueles estrangeiros poderia dar boa e rápida conta de seus inveterados inimigos. Por este motivo, tomou uma atitude contemporizadora e permitiu que os invasores se estabelecessem num vasto e despovoado vale nos confins de seu território. Agradecidos, aceitaram os ários o oferecimento, e muito logo mudou de aspecto aquele vale. Como procediam de uma nação eminentemente civilizada, eram entendidos nas artes do cultivo e não tardaram em ter o vale bem regado por uma caudalosa corrente que o atravessava de um lado a outro. Ao cabo de 1 ano não lhes restava nenhum recanto de terra inculta e haviam obtido já algumas colheitas excelentes. Aos 3 anos estavam definitivamente estabelecidos, na próspera comunidade, com recursos próprios. Contudo, o chefe árabe que os havia acolhido não estava de modo algum satisfeito, mas via com ciúmes seus progressos, dizendo que como o vale formava parte de seus domínios, a seu povo e não a estrangeiros correspondia aproveitar-se daquelas melhorias. Além disso, quando aquele chefe solicitou o auxílio do Manu em suas excursões depredatórias, respondeu-lhe este que, embora estivesse sempre disposto a defendê-lo de toda agressão, não queria participar de um injustificado ataque a um povo pacífico. A resposta encolerizou o árabe, a ponto de, para fortalecer seu poder, concluir um tratado de paz com seu hereditário inimigo, ao qual induziu a coligar-se com ele contra os invasores. Todavia, fracassou este plano, porque o Manu desbaratou as tropas coligadas, e como os chefes militares morressem na batalha, ele erigiu-se em soberano de ambos os países, cujos súditos o reconheceram resignadamente e muito logo passaram a ver que o regime lhes dava maior prosperidade e alegria com menos guerras e mais trabalho. Deste modo assegurou o Manu seu domínio sobre a Arábia, procedendo à arianização de seus novos subordinados tão logo lhe foi possível.
De vez em quando tiveram de rechaçar ataques de outras tribos que, invariavelmente derrotadas com graves perdas, compreenderam depressa a conveniência de não incomodar seus vizinhos. Com o passar dos anos, foi prosperando poderosamente e tornando-se cada vez mais forte o reino do Manu, enquanto que as lutas internas debilitavam as tribos fronteiriças. Em consequência, pouco a pouco e segundo iam se oferecendo as ocasiões, o Manu as anexou uma após outra, geralmente sem derramamento de sangue com prévio e pleno consentimento da maioria. Antes de sua morte, ocorrida 40 anos mais tarde, a metade setentrional da Arábia estava sujeita à sua obediência e podia considerar-se definitivamente área. Também poderia ter estendido sua soberania para o sul, mas surgiu ali um apóstolo fanático, que em suas pregações recordava ao povo que todos pertenciam a uma raça escolhida e lhes era necessário observar o mandamento que em passados tempos lhes dera seu Manu, ao proibir-lhes se casar com estrangeiros, e, portanto, não deviam misturar seu sangue com o daqueles pagãos de ignorada origem, cuja suspeita civilização e odiosa tirania negavam ao homem o inalienável direito de matar livremente outro quando bem lhe parecesse. Estas pregações avivaram a intensa repugnância a todo controle que é o rasgo principal do caráter árabe, e abandonando as discórdias que durante séculos as haviam perigosamente inimizados, uniram-se as tribos do sul contra o seu reencarnado chefe, e se lhe opuseram em seu próprio nome, pois o grito de coalizão contra ele foi o seu primitivo mandamento de se conservar a pureza da raça. Estranho parecia que o Manu pudesse estar deste modo lutando contra si mesmo, mas Alastor era tão só um anacronismo contra o qual não cabia ação possível. Quando o Manu teve necessidade de selecionar um povo, proibiu o matrimônio com pessoas estranhas, mas quando quis aranizar os descendentes de seus primitivos eleitos, foi essencial a mistura de sangue. Não obstante, Alastor, como muitos de sua laia, reputava herético tudo quanto significasse progresso e adaptação, e prevaleceu-se do fanatismo de seus sequazes. No decurso dessa longa luta, durante um intervalo de relativa paz, teve o Manu a satisfação de receber a visita de seu poderoso irmão, o Maguru, o futuro Buda, reencarnado na segunda sub-raça antes de começar o seu dilatado período de conquistas, a fim de doutriná-la na nova religião que havia já pregado no Egito, como reforma da antiga lei dominante. O grande império Atlante do Egito, em luta com o Manu Vaivasvata, quando este livrou seu povo do cataclismo de 75.025 a.C. e o conduziu para estabelecer-se na Arábia, pereceu com a submersão do país no fundo das águas. Posteriormente se estabeleceu nas pantanosas terras, já habitáveis, um povo de raça negra que permaneceu ali por algum tempo, deixando bárbaros vestígios de sua ocupação. Sucedeu o Segundo Império Atlante, com uma poderosa dinastia de reis divinos e muitos dos heróis aos quais mais tarde a Grécia honrou como semideuses, entre eles Hércules ou Heracles, o das 12 façanhas, cuja tradição passou para a Grécia. Esse Império Atlante subsistiu até além do ano 13.500 a.C., quando os ários procedentes do sul da Índia fundaram ali um império de sua própria raça. Portanto, ainda subsistia no ano 40.000 a.C., ou seja, na época em que o Manu esteve pela segunda vez na Arábia, e havia chegado a muito alto ponto de majestosa e esplêndida civilização. Tinha templos tão magníficos como o de Karnak, com longas e escuras galerias e um pomposo ritual correspondente a ensinamentos religiosos completos. Os egípcios eram uma raça de arraigados sentimentos religiosos e acomodavam sua vida aos fundamentos da fé com tal intensidade, que dela seria pálido reflexo a devoção dos católicos romanos e anglicanos no dia da Sexta-feira Santa. Tinham muita receptividade psíquica e notavam a ação das influências suprafísicas, pelo que criam-se traços de ceticismo na existência de seres e mundos superiores. Edificaram magníficos templos para despertar ideias de grandiosidade e reverência na mente do povo, de modo que a sua religião lhe enaltecia todo o esplendor e colorido da vida.
O povo se vestia comumente de branco, mas as procissões religiosas se assemelhavam a soberbos rios de vivas cores, que resplandeciam entre o ouro e as pedras preciosas. As cerimônias com que se comemorava a morte de Osíris eram de palpitante realidade, e o povo sentia verdadeira dor ao recordar o assassinato de Deus, pois chorava e gemia ruidosamente, possuída de apaixonada emoção ao clamar pela volta de Osíris. Entre esse povo se reencarnou o Maguru, na personalidade de Teotihuacan, chamado depois Hermes pelos gregos. Veio ensinar a sábia doutrina da luz interna aos sacerdotes dos templos que formavam a poderosa hierarquia sacerdotal do Egito, presidida pelo faraó. No recinto interno do templo principal lhes foi ensinada a doutrina da luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Esta frase de Hermes foi se transmitindo de lábio em lábio através dos séculos, até ficar com as mesmas palavras egípcias no quarto evangelho. O Maguru ensinou aos sacerdotes a universalidade da luz, símbolo de Deus, que mora no coração de todo homem, e assim diz: Sou aquela luz. Aquela luz sou eu. Aquela luz é o verdadeiro homem, ainda que os homens não a reconheçam e a menosprezem. Osíris é a luz. Procede da luz. Mora na luz. É a luz. A luz está oculta em toda parte, nas rochas e nas pedras. Quando um homem se identifica com Osíris, que é a luz, identifica-se também com tudo de que era parte, e então vê a luz em todos os seres, por densamente velada, oprimida e oculta que esteja. A luz é e o demais não é. A luz é a vida dos homens. Ainda que os sacerdotes celebrem gloriosas cerimônias e tenham muitos deveres para cumprir, e possam auxiliar por muitos meios aos homens, aquela luz está mais próxima do coração de todo homem do que qualquer outra coisa. Porque a realidade está mais próxima de todo homem do que qualquer cerimônia, pois basta ele olhar o seu interior para ver a luz. Tal é o objetivo de toda cerimônia, e as cerimônias não têm de ser suprimidas, porque não vim destruir e sim completar. O sábio transcende a cerimônia e vai a Osíris, vai à luz, a Monra, de quem tudo procede e a quem tudo há de voltar. Osíris está em todos os céus, mas também está no coração do homem. Quando o Osíris do coração conhece o Osíris dos céus, o homem se converte em Deus, e Osíris, num tempo mutilado em fragmentos, recobra sua integridade. Mas eis que Osíris, o divino espírito e Ísis, a mãe eterna, dão vida a Horus, o homem nascido de ambos e, contudo, uno com Osíris. Em Osíris se submerge Horus, Ísis, que fora a matéria, se torna por meio dele a rainha da vida e a sabedoria. E Osíris, Ísis e Horus nascem todos da luz. Dois são os nascimentos de Horus. Ele nasce de Ísis, como o Deus nascido na humanidade, tornando carne da mãe eterna, a matéria, a perpétua virgem. Nasce de novo em Osíris, redimindo sua mãe de sua longa busca dos membros de seu esposo, espalhados pela terra. Nasce em Osíris quando Osíris do coração vê Osíris dos céus, e sabe que ambos são um. Isso o ensinou o Maguru, e se regozijaram os sábios sacerdotes. Ao rei Faraó deu este lema: busca a luz. Porque dizia que unicamente pode governar bem o monarca que vê a luz no coração de todos os seres. Ao povo deu este outro lema: tu és a luz, deixa que a luz brilhe. Hermes inscreveu este lema ao redor do pórtico de um grandioso templo, de modo que o letreiro subia por uma coluna, seguia pelo travessão e baixava pela outra coluna. O mesmo lema foi inscrito de trás das portas das casas, da entrada em que estava inscrito se extraíram pequenas reproduções de metais preciosos, e também de barro cozido envernizado de azul com vetas escuras, para que mesmo as pessoas mais míseras pudessem adquiri-las. Outro lema favorito foi, segui a luz, que mais tarde passou para o ocidente transformado no de, segui o rei, adotado pelos cavalheiros da Távola Redonda. O povo costumava dizer a seus mortos: foi-se para a luz. A alegre civilização egípcia aumentou ainda mais seu júbilo porque Hermes, a encarnação da luz, havia morado em seu meio. Os sacerdotes a quem ensinara, transmitiram seus ensinamentos e instruções secretas,
envoltas em seus mistérios, e de todos os países vieram estudantes aprender a sabedoria dos egípcios, cujas escolas adquiriram fama pelo mundo inteiro. Por essa época Hermes foi à Arábia, com o propósito de ensinar os chefes da sub-raça ali estabelecida. Muitos se alegraram o Maguru e o Manu em se apertarem as mãos e ver seu sorriso refletido nos olhos um de outro. Naquele seu desterro se recordaram de sua longínqua mansão solitária, da cidade da Ponte e da Ilha Branca, pois até os seres superiores se sentem às vezes pesarosos, enquanto convivem entre as mesquinharias dos ignorantes homens. Deste modo adveio o Supremo Instrutor à segunda sub-raça e lhe deu o ensino da luz interna. Mas voltemos à história do desenvolvimento desse povo na Arábia. Em consequência da oposição suscitada no sul por Alastor contra o Manu, ficou dividida a península em duas partes, e durante muitas gerações se contentaram os sucessores do Manu com o seu próprio reino, sem ideia de ampliar o território. Passados alguns séculos, subiu ao trono um monarca mais ambicioso, que, aproveitando-se das discórdias internas do sul, lançou seus exércitos em direção ao mar e se proclamou imperador da Arábia. Ele permitiu aos seus novos subordinados o exercício de seu próprio culto, e estes não exageraram sua resistência ao vencedor, ao se convencerem das vantagens do seu regime sobre o anterior. Contudo, um grupo de fanáticos meridionais creram seu dever protestar contra o que consideravam o triunfo do mal. Liderados por um profeta de rude e fogosa eloquência, abandonaram sua conquistada pátria e se estabeleceram na fronteiriça costa somali, onde se multiplicaram e subsistiram durante alguns séculos sob o governo do profeta e seus sucessores, até sobrevir um acontecimento que determinou uma cisão entre eles. Soube-se que o profeta reinante na ocasião, enquanto por um lado proclamava fanaticamente a pureza da raça, havia se amigado com uma jovem negra do interior do país. Quando isto veio à tona, houve sério alvoroço, mas o profeta se revelou à altura da situação, e promulgou como nova revelação a ideia de que a severa proibição de se casar com estrangeiros tinha por único objetivo impedir que se misturassem com os invasores do norte e não podia aplicar-se às mulheres negras, que tinham que ser consideradas como escravas, mercadorias ou gado, e não como esposas. Este audacioso pronunciamento dividiu a comunidade em dois grupos. A maioria o aceitou com vacilação no princípio e com tanto entusiasmo depois, que houve copiosa procura de escravas negras, mas uma não escassa minoria se rebelou contra a inovação, qualificando-a de astuto artifício para encobrir libidinosos apetites, como de fato o era. Ao se verem desatendidos, estes últimos se separaram horrorizados da maioria, dizendo que não queriam viver por mais tempo com hereges que haviam abandonado todos os seus princípios. Um ambicioso pregador, perpétuo aspirante à chefatura, se pôs à testa dos descontentes, que em numerosa caravana partiram cheios de santa indignação. Rodearam a costa do Golfo de Adém até chegar à do Mar Vermelho, de onde eventualmente se encaminharam para o Egito. Sua singular aventura impressionou o faraó, que lhes ofereceu um distrito fronteiriço de seu reino caso decidissem estabelecer-se ali. Os imigrantes aceitaram o oferecimento, e ali viveram e prosperaram pacificamente durante séculos, ao benevolente amparo do governo egípcio, ainda que sem se misturar de modo algum com o seu povo. Mas veio um tempo em que um faraó quis gravar-lhes os tributos e forçá-los ao trabalho em obras públicas, o que consideraram lesivo aos seus privilégios, e em consequência, imigraram em massa rumo à Palestina, onde se estabeleceram. Este é o povo, chamado na história, hebreu ou judeu, que ainda mantém tão firmemente, como sempre, a sua crença de ser o povo escolhido. Os que em maioria ficaram em Somali tiveram também suas aventuras. Por causa do tráfico de escravas, iniciaram maiores relações com as tribos do interior, as quais até então haviam mantido rigidamente refreadas fora dos limites do território nacional. Mas percebendo os selvagens a riqueza que poderiam conseguir de roubos feitos aos semicivilizados, fizeram frequentes incursões na colônia e acossaram tanto os seus membros que, depois de obrigá-los a lutar durante muitos anos e a perda de milhares de vidas,
com diminuição de seu território, levaram-nos a abandonar suas casas e a emigrar uma vez mais através do Golfo de Adém para a terra de seus antepassados. Foram ali recebidos amistosamente, e desde logo absorvidos na massa geral da população. Eles se chamaram os verdadeiros árabes, embora merecessem tal título menos que qualquer outro, e ainda hoje é tradição de que os verdadeiros árabes desembarcaram em Adém e pouco a pouco se foram estendendo para o norte. De outro lado, os atuais árabes amiaríticos do sul do país mostram indissipáveis sinais de sua mistura com a raça negra de há milhares de anos. Segundo a lenda, os moçárabes ou árabes adicionais do hemisfério norte se internaram de algum modo, durante longo tempo, na Ásia, muito além da Pérsia, e depois retornaram, trazendo consigo muitos traços de sua permanência em países estranhos. A segunda sub-raça progrediu e aumentou, florescendo esplendidamente durante muitos milhares de anos, e estendendo seu domínio sobre quase toda a África, exceto na parte que se achava em mãos do Egito. Certa vez, muito mais tarde, invadiram o Egito e por breve tempo ali governaram como os reis Ixos. Todavia, o apogeu de sua grandeza foi na época em que governaram a grande ilha de Argélia, e ao longo da costa oriental chegaram até o Cabo da Boa Esperança, onde fundaram um reino que abrangia as atuais regiões de Matabelelândia, Transvaal e Lourenço Marques. Depois de vários renascimentos na Arábia, nossa multidão de pioneiros interveio na fundação do Império Sul-Africano, em cujo trono vemos Marte, com seu fiel Heracles como governador de uma província. Sírio também nasceu em Amazonalândia e foi marido de Alcione, entre cujas escravas negras encontramos Bóreas, que em muitas existências teria que ser seu fiel servidor. A Matabelelândia era formosa, com seus vales povoados de graciosas árvores e repletos de manadas de antílopes. Edificaram grandes cidades de tipo maciço, predileto da raça, com magníficos templos, e a civilização ali desenvolvida não deixou de ter seu valor. Mas entre o atraso dos indígenas africanos e a cultura dos árabes conquistadores, se abria um abismo impossível de transpor, e por isso os africanos ficaram em completa sujeição, desempenhando as funções de lavradores e criados. Os árabes fundaram também colônias na costa ocidental da África, onde se chocaram com os guerreiros de Poseidonis e tiveram de se retirar. O Império Meridional invadiu a ilha de Madagascar com o propósito de ocupá-la, mas tão só conseguiram manter umas tantas colônias em diversos pontos da costa. Ao desmembrar-se turbulentamente o grande Império Sumero-Acadiano da Pérsia, Mesopotâmia e Turquestão, um monarca árabe concebeu a ideia de reunir sob seu cetro os pequenos estados resultantes do desmembramento. Posto à frente de seu exército, empreendeu contra eles uma obstinada guerra, que durou 20 anos e o tornou dono das planícies da Mesopotâmia e de quase toda a Pérsia, até o vasto lago salgado de Corazã, que hoje é deserto. Contudo, não pôde conquistar o Kurdistão nem submeter as tribos montanhesas que acossavam as tropas em sua marcha. Morto o monarca, seu filho resolveu prudentemente mais consolidar do que estender o seu império, cuja unidade se manteve por alguns séculos e teria podido durar muito mais, se não sobreviessem na mesma Arábia discórdias dinásticas de que o governador da Pérsia, primo do soberano árabe, se aproveitou para proclamar-se independente. A dinastia árabe, assim fundada, durou 2 séculos, ainda que sacudida por incessantes guerras, até se desagregar o reino em pequenas tribos que teriam de sofrer frequentes correrias dos nômades selvagens da Ásia Central, que desempenharam papel tão proeminente na história daquela região. Outro monarca árabe, estimulado pelos relatos das fabulosas riquezas da Índia, expediu uma frota para atacá-la, mas a expedição redundou num completo fracasso, sua frota foi prontamente destruída e seus homens mortos ou feitos prisioneiros. Após o colapso final do Império Árabe da Pérsia e Caldeia, sucederam-se séculos de sangrenta anarquia, que deixou quase despovoados esses países, até que, por último, resolveu o Manu vir-lhes em auxílio, enviando-lhes sua terceira sub-raça, que fundou o grande Império Persa dos Iranianos. Capítulo 18.
terceira sub-raça irânia. Temos de voltar novamente à cidade da Ponte, ainda esplendorosa, embora já em decadência, porque chegamos ao ano 30.000 a.C. Decorreu um espaço de 10.000 anos depois da expedição da segunda sub-raça, antes que o Manu iniciasse a da terceira. Os homens destinados a esse trabalho haviam sido cuidadosamente preparados durante muitos séculos, como os outros. O Manu os havia conservado apartados em seus vales montanhosos, e os desenvolveu até que adquiriram um tipo bastante peculiar. Na primitiva seleção dentre os Atlantes, o Manu incluiu uma curta proporção do melhor da sexta sub-raça Atlante, utilizando nesta ocasião as famílias que haviam conservado com maior pureza o sangue acadiano. Dispôs também que se encarnasse nela nosso grupo de pioneiros, dos quais foram destacados um ou dois para trazer infiltrações de sangue acadiano de países ocidentais. Assim vemos que o garboso e robusto jovem Heracles, dolicocéfalo e acadiano de sangue limpo, chega à cidade da Ponte numa caravana vinda de seu país nativo, a Mesopotâmia. Havia se unido à caravana por espírito de aventura, pelo juvenil desejo de ver o mundo, e seguramente sem a menor ideia de que o Manu o havia enviado a renascer na Mesopotâmia para logo restituí-lo à Ásia Central, onde se reuniria aos seus antigos amigos na costumada obra de exploração. Heracles ficou intensamente atraído pelo esplendor e beleza da antiga e ordenada civilização que deparou, e muito logo o ligou a ela definitivamente o amor sentido por Orim, filha de Círio. Esses amores desagradaram Círio e sua esposa Misar, porque Círio, filho menor do Manu Vaivasvata e Mercúrio, desaprovava a entrada de um jovem acadiano no seio de sua família. Contudo, uma insinuação do Manu, seu pai, bastou para movê-lo à condescendência, porque, como sempre, Círio era solícito para obedecer à autoridade, e o Manu era ao mesmo tempo seu pai e seu rei. A fim de cumprir a lei estabelecida pelo próprio Manu, era necessário que uma família ária adotasse Heracles, e disso se encarregou a de Osíris, irmão mais velho de Círio. O Manu era já muito velho, e como não necessitava de Círio para seu sucessor, enviou-o com sua família, inclusive seu genro Heracles e filhos, ao vale escolhido para a formação da terceira sub-raça, onde o digno e respeitável Palas, posteriormente Platão, exercia a função de sacerdote, e Hélios, a de sacerdotisa. O povo daquele vale, à proporção que se multiplicava, tornava-se mais pastoril do que agricultor, e mantinha numerosos rebanhos de carneiros e gado, além de muitos cavalos. O Manu, que nessa ocasião havia alterado notavelmente o seu aspecto físico, adveio à terceira sub-raça, na quinta geração, e deixou que o povo fosse se multiplicando durante uns 2.000 anos, até que pôde pôr em pé de guerra 300.000 combatentes, capazes de suportar marchas fatigantes e forçadas. Então dispôs que se reencarnassem Marte, Corona, Teodoro, Vulcano e Vaja para serem capitães de sua hoste, por ele próprio comandada. A imigração não teve desta vez o caráter comum de êxodo, senão que simplesmente consistiu na mobilização do exército, pois as mulheres e as crianças ficaram no vale sob o acertado governo das vigorosas e nobres matronas Netuno e Osíris, respectivas esposas de Marte e Corona. Formavam o Estado-Maior dos líderes uma vistosa guarda de jovens solteiros, orgulhosos e satisfeitos de si mesmos e sempre dispostos a transmitir as ordens por toda a parte, com o entusiasmo a que os movia a ideia de prestar um bom serviço ao combaterem as ordens do próprio Manu. Mas a marcha não era muito divertida, porque atravessavam um país de difícil passagem e foi-lhes preciso transpor a cordilheira de Tian Shan que dava acesso para a região de Kashgar, cuja maior altura é de 2.770 metros, se bem que em muitos trechos do caminho seguiram o curso de um rio que percorria fossos de valas rasas. O Manu conseguiu vencer facilmente, com seu altivo exército de 300.000 homens, as nômades hordas que se aventuraram a conter-lhe o passo pelos desertos da região de Kashgar. Aquelas tribos faziam grande ruído pelos flancos do exército e sustentavam um ou outro combate menos importante, sem se empenharem em batalha formal. Brandiam lanças, curtas umas e compridas outras,
assim como, também, espadas curtas e fortes, arcos e fundas. A cavalaria ia armada de lanças e espadas com escudos envolvendo as costas, os infantes usavam lanças, e marchavam um corpo de arqueiros, no centro do exército, e outro de combatentes com funda, em seus flancos. Algumas vezes, ao se aproximarem de um povoado, os habitantes saíam a recebê-los alegremente e lhes proporcionavam gado e abastecimentos de toda espécie. Como temiam e odiavam as guerreiras tribos montanhesas, cujas correrias e depredações os assolavam, inclinavam-se por um poder que ali restaurasse e mantivesse a ordem. A Pérsia foi submetida sem muita dificuldade no curso de 2 anos e depois a Mesopotâmia foi subjugada. O Manu estabeleceu destacamentos militares a intervalos frequentes, e distribuiu o país entre os seus generais. Construíram-se fortes, primeiro de terra e depois de pedra, até formar uma rede sobre todo o território, para impedir o ataque dos montanheses. Não se tomou nenhuma iniciativa para conquistar as agressivas tribos, porém estas ficaram praticamente confinadas aos seus redutos e completamente impedidas de saquear os pacíficos habitantes da planície. Os componentes da guarda, já barbudos e veteranos guerreiros, acompanharam seus chefes por toda a parte, e o país foi conquistado numa arrancada, descendo até o deserto ao sul e subindo até as montanhas curdas ao norte. Durante alguns anos travaram-se combates eventuais, e só quando o país ficou completamente pacificado e organizado, é que o Manu mandou vir para ali a vasta caravana de mulheres e filhos dos soldados, que haviam ficado no Vale da Terceira Sub-Raça. A chegada da caravana foi motivo de intensa satisfação, e os casamentos absorveram as ocupações do dia. Heracles e Alcione se enamoraram de uma mesma jovem, Fides, formosa e decidida. Ela preferiu Alcione, e o desconsolado Heracles resolveu suicidar-se, já que a vida não lhe tinha mais nenhum valor. Mas seu pai, Marte, interveio na questão, impedindo-o de cometer uma loucura, e o mandou à frente de uma expedição contra o insurgido chefe militar Trapesium. Nestas condições serenou-se o ânimo de Heracles, que derrotou o seu adversário e retornou completamente satisfeito, casando-se depois com Psiquis, sobrinha de Marte, que a adotou ao morrer-lhe o pai no campo de batalha. Durante 50 anos o Manu governou pessoalmente o novo império, cujas províncias visitou diversas vezes e confiou seu governo a pessoas de sua família. Mas, pouco antes de morrer, ele abdicou a coroa da Ásia Central em seu neto Marte e deu em soberania independente o reino da Pérsia a seu outro neto Corona, com Teodoro por governador da Mesopotâmia. Desde então foi aumentando o poderio da terceira sub-raça, que em poucos séculos dominou toda a Ásia Ocidental, do Mediterrâneo aos Pamírios e do Golfo Pérsico ao Mar de Aral. Com algumas variações, esse império subsistiu até cerca do ano 2200 a.C. Neste longo período de 28.000 anos ocorreu um sucesso de suprema importância, o advento do Maguru na figura do primeiro Zaratustra, para fundar a religião masdeísta, ou a do fogo. No ano 29.700 a.C. o país havia atingido uma notável organização sob o cetro dos reis sucessores de Corona, de cuja dinastia era Marte, reencarnado, por certo, o 10º. O regime militar já havia passado, embora eventuais correrias recordavam aos habitantes a vizinhança das turbulentas tribos do outro lado do cinturão de fortes, então bem construídos e poderosos. Era um povo principalmente agrícola, ainda que tivesse numerosos gados e rebanhos, que aguçavam as incursões dos montanheses. O segundo filho de Marte era Mercúrio, cujo corpo foi escolhido para ser o veículo do Supremo Instrutor. Súria foi o sumo sacerdote, o hierofante da época, que chefiava a religião do Estado, uma mistura de culto dos astros e da natureza. A autoridade do sumo sacerdote era imensa, principalmente em razão de seu cargo, mas também porque era de sangue real. Tanto o pai de Mercúrio como o sumo sacerdote receberam prévio aviso de que o menino estava destinado a entregar seu corpo para uso do Maguru, e, em consequência, Súria o havia educado solicitamente desde a infância, com a ajuda do pai, tendo em vista o seu glorioso destino.
chegou o dia de aparecer pela primeira vez em público Maguru, que veio de Shambhala em seu corpo sutil e tomou posse do corpo de Mercúrio. Do Palácio Real saiu uma grande procissão, que se dirigiu para o templo metropolitano da cidade. Nela ia, à direita, sob um dossel de ouro, o rei em porte majestoso, e à esquerda, sob o seu dossel coalhado de pedraria, marchava o sumo sacerdote. Entre ambos, numa cadeira de ouro, carregada ao ombro para que todos o pudessem ver bem, conduzia-se o segundo filho do rei, conhecido de todo o povo. Mas o que havia que estava provocando um murmúrio de surpresa, de maravilha, à medida que ele passava. Era aquele realmente o príncipe que haviam conhecido desde a infância? Porque era ele conduzido erguido, como a figura central da procissão, ao passo que o rei e o hierofante marchavam humildemente a seu lado. Que era aquela nova majestade, aquela dignidade desconhecida, aquela vista tão terna e ao mesmo tempo tão penetrante que atravessava toda a multidão? O príncipe que viram crescer não tinha tal porte nem os olhara daquela maneira. O desfile da procissão prosseguiu até penetrar no vasto pátio do templo, já tomado pela multidão, que vestia os vistosos trajes de festa com mantos da cor de seu respectivo planeta. De ambos os lados da escadaria que ascendia até a plataforma fronteira ao portal do templo, alinhavam-se os sacerdotes revestidos de brancos hábitos até os calcanhares com matizadas sobrevestes de seda. No centro da plataforma havia-se levantado um altar, e sobre este, um feixe de lenha, e recendia uma fragrância de goma e incenso, mas sem fumaça, pois a lenha, com surpresa do povo, não tinha fogo aceso. A procissão chegou até o degrau inferior da escadaria, onde se detiveram todos, menos os 3 personagens principais, que subiram por ela, colocando-se o rei e o hierofante à direita e à esquerda, respectivamente, do altar, e no centro, atrás de ambos, o príncipe, em cujo corpo se havia infundido o Maguru. Em seguida Súria, o hierofante, falou aos sacerdotes e ao povo, dizendo-lhes que já não era o príncipe, a quem haviam conhecido, aquele que estava no altar, mas o mensageiro do Altíssimo e dos Filhos do Fogo que moravam no longínquo Oriente, de onde haviam saído os seus antepassados. Acrescentou que o mensageiro trazia a palavra dos Filhos do Fogo a seus filhos, e que todos o tinham de obedecer, reverenciar e escutar quando falasse em nome deles. Disse também Súria que, como chefe da igreja, recebia humildemente o mensageiro. Daí, no silêncio da atenta multidão, ressoou a cristalina voz do Maguru, e não houve ninguém que não a ouvisse, como se a ele somente lhe falasse. Disse-lhes que o haviam enviado os Filhos do Fogo, os Senhores da Chama, residentes na sagrada cidade da Ilha Branca, a longínqua Shambhala, e que lhes trazia uma revelação deles, um símbolo que sempre os recordaria em suas mentes. Ensinou-lhes que o fogo, o mais puro dos elementos e o purificador de todas as coisas, seria para eles, dali em diante, o símbolo do mais sagrado. Prosseguiu dizendo que o fogo estava plasmado no sol dos céus e, embora oculto, ardia também no coração do homem. Que era calor, luz, saúde e força, e que nele e por ele tudo tinha movimento e vida. Muito lhes ensinou, também, do profundo significado do fogo e como deviam ver em todas as coisas a presença oculta desse elemento. Dito isto, levantou o Maguru a mão direita e, ó maravilha, brandia nela um resplandecente cetro como se fosse um feixe de luz que de todos os lados emitisse chispas de fogo. Ele apontou o cetro para o Oriente Celeste e pronunciou em alta voz algumas palavras de idioma desconhecido, o seu se tornou um manto ardente, e o fogo desceu até o altar, enquanto sobre sua cabeça brilhou uma estrela, que parecia banhá-lo com seu fulgor. E todos os sacerdotes e o povo prostraram-se de face ao chão, Súria e o rei se curvaram a seus pés em sinal de homenagem, e as nuvens de fragrante fumaça vindas do altar envolveram por momentos os 3, escondendo-os da vista. Depois, com a mão levantada em atitude de abençoar, desceu o Maguru pela escadaria, e acompanhado do rei e do hierofante, voltaram os 3 com a procissão para o palácio de onde haviam saído.
E o povo se maravilhou com vivo contentamento de que o Deus de seus pais se houvesse lembrado dele ao lhe enviar a palavra de paz. E levaram para suas casas as flores que sobre eles haviam chovido do céu ao descer o fogo, guardando-as em seus relicários, para a vinculada herança das gerações futuras. O Maguru permaneceu na cidade durante considerável tempo, e diariamente ia ao templo para instruir os sacerdotes. Ensinou-lhes que o fogo e a água purificam todas as coisas, e que a própria água ficava purificada pelo fogo, pelo que jamais se deveriam profanar esses elementos. Disse-lhes que todo o fogo era o fogo do sol e estava em todas as coisas, das quais se podia extrair, pois do fogo e da água procediam todas as coisas. O fogo e a água eram os dois espíritos, o fogo era a vida e a água, a forma. O Maguru reuniu ao seu redor uma magnífica assembleia de mestres e discípulos, e ao partir, deixou-os encarregados da difusão de seus ensinamentos. A partida do Maguru foi tão dramática quanto a sua primeira pregação. O povo havia se reunido, como de costume, para escutar a sua palavra, e ninguém suspeitava que o houvesse de ser pela última vez. Estava o Maguru na plataforma, mas sem altar. E lhes frisava o dever de adquirir conhecimentos e praticar o amor, persuadindo-os também a seguir e obedecer Surya, que o substituiria na dignidade de instrutor. Disse-lhes depois que se ia e os abençoava, e levantando os braços para o oriente do firmamento, pronunciou em alta voz algumas palavras, e do céu desceu um torvelinho de fogo que, arrebatando da vista do povo, o transportou para o oriente. O Maguru havia partido. O povo deitou então seu rosto em terra, exclamando que ele era um deus, e todos se alegravam muito de que houvesse vivido entre eles. Contudo, o rei estava muito triste e durante muitos dias lamentou sua partida. E Mercúrio, que em seu corpo sutil havia permanecido sempre junto dele para servi-lo, retornou em sua companhia à morada dos santos seres, e por algum tempo descansou em paz. Depois de sua partida, não desapareceu o culto dos astros, já que o povo considerou os ensinamentos do Maguru como reforma e não como substituição de sua antiga fé. Continuou adorando a Lua, Vênus, as constelações e os planetas, mas o fogo foi conservado como sendo a imagem, o emblema e a substância do Sol, e a nova religião foi mais uma ampliação do que substituição da antiga. Gradualmente se tornou cada vez mais forte a crença no fogo. O culto estelar, ou astrolatria, emigrou da Pérsia para a Mesopotâmia, onde permaneceu como fé dominante e tomou uma forma muito científica. A astrologia atingiu ali o seu apogeu, guiando cientificamente os assuntos humanos, tanto públicos como privados. Seus sacerdotes possuíram vastos conhecimentos ocultos, e a sabedoria dos magos se tornou famosa em todo o Oriente. Na Pérsia prevaleceu a religião do fogo, os profetas posteriores continuaram a obra do grande Zaratustra, e estabeleceram a fé zoroastriana em sua literatura sagrada, que ainda hoje subsiste. A terceira sub-raça contava cerca de 1 milhão de almas ao estabelecer-se na Pérsia e Mesopotâmia, cujas condições de solo e clima favoreceram a sua rápida multiplicação, ao passo que se assimilaram os indígenas, esparsos pelo país por ocasião de sua invasão. Durante os 28.000 anos do Império Persa houve, como é natural, muitas alterações. A maior parte do tempo a Pérsia e a Mesopotâmia estiveram separadas, com governos independentes, sob a soberania nominal, ora de um estado ora de outro. Algumas vezes ambos os países ficaram divididos em pequenos estados feudatários de um soberano central. Em todo o transcurso de sua história, tiveram de lutar com as dificuldades que lhes opunham os mongóis, de uma parte, ou os montanheses do Kurdistão e os hindus do Kush, da outra. Por vezes se viram os irânios obrigados a retroceder diante dessas tribos, e noutras as repeliram ao alargarem as fronteiras da civilização. Houve época em que dominaram a maior parte da Ásia Menor e fundaram colônias temporárias na costa do Mediterrâneo, em outro período de sua história, foram donos das ilhas de Chipre, Rhodes e Creta, mas o poderio atlante era demasiado forte naquela parte do mundo, e no geral, evitava todo conflito com aquela raça.
Nos limites ocidentais de seu império, as poderosas confederações de Cetia e Hitita lhes disputaram o domínio em diversas fases de sua história. Uma vez, pelo menos, conquistaram a Síria, que muito logo abandonaram, por ter sido considerada de escassa utilidade. Por 2 vezes se indispuseram com o Egito, contra o qual pouco puderam fazer. Durante a maior parte do longo período de sua história, mantiveram a civilização em nível muito alto, e numerosos restos de sua pujante arquitetura jazem sepultados sob as areias do deserto. No trono sucederam várias dinastias, e no curso de sua acidentada história prevaleceram diversos idiomas. Evitaram hostilidades com a Índia, da qual os separava uma zona selvática e inóspita. O mesmo se passava nos confins da Arábia, com a qual, por esta razão, não tiveram muitas queixas. Os irânios eram industriosos, hábeis mercadores e comerciantes, muito mais sedentários que a segunda sub-raça, e com ideias religiosas mais bem definidas. Os parsis superiores de hoje dão uma ligeira ideia do aspecto geral da raça. Os atuais habitantes da Pérsia têm ainda muito sangue iraniano, ainda que bastante misturado com o dos conquistadores árabes. Os curdos, afegãos e baluchis descendem também dos ários, mas com repetidas adulterações. Capítulo 19. Quarta sub-raça céltica. Por essa época a grande raça asiática central se achava em franco declínio, mas o Manu tivera cuidado de preservar a dignidade, a força e o antigo vigor nas 2 ramificações que ele preparara com o maior esmero, para servirem de semente das 4ª e 5ª sub-raças. Seu processo de preparação diferiu um tanto das primitivas seleções. O tipo da raça raiz e os pontos em que se destacava dos atlantes, estavam agora perfeitamente estabelecidos, e assim lhe foi possível concentrar sua atenção numa outra espécie de especialização. Os destinados a constituir a 4ª sub-raça foram separados, como de costume, num amplo vale montanhoso, não muito longe da capital. O Manu escolheu certo número de pessoas do tipo mais refinado que pôde encontrar na cidade, para com elas formar o núcleo da nova sub-raça, e dividiu em classes a colônia. Como se esforçava por desenvolver certas características, por despertar a imaginação e a sensibilidade artística e estimular a poesia, oratória, música e pintura, não era possível que os indivíduos suscetíveis destas modalidades se dedicassem à agricultura e a outros trabalhos pesados. Todo aquele que denotava talento artístico na escola, recebia educação especial, e assim, por exemplo, Netuno, que revelava aptidão para o recitado, foi educado de maneira que pudesse desenvolver esta faculdade artística. Era Netuno muito formoso, pois os artistas dessa sub-raça se caracterizavam por sua beleza física. A massa geral do povo foi também educada de modo que sentisse entusiasmo e devoção por seus líderes. Século de penoso trabalho custou extrair estas qualidades, e tão eficaz foi a obra, que permaneceu como característica especial dos celtas. O vale era praticamente administrado como um estado independente, dando-se grande predominância às artes antes citadas e cultivando-se de várias maneiras todas as espécies de arte. Nessas condições, e com o decorrer do tempo, crescia a sub-raça algum tanto presunçosa, porque encarava depreciativamente os demais habitantes do reino, considerando-os como os que nós chamaríamos de filisteus. Realmente se justificava a sua vaidade, porque eram pessoas de extrema beleza, de gostos refinados, muito cultas e com muito talento artístico. A época escolhida para enviá-los foi pelo ano 20.000 a.C., com ordem de que margeassem a fronteira setentrional do reino persa, para se instalarem entre as montanhas chamadas agora do Cáucaso, então ocupadas por umas tribos selvagens, cujos instintos depreciatórios constituíam uma contínua importunação para a Pérsia. Aproveitando-se desta circunstância, o Manu estabeleceu negociações com o rei da Pérsia, não só para que lhe permitisse a livre passagem e a manutenção de sua numerosa tropa, mas também para que o auxiliasse com um poderoso exército na empresa de submeter os montanheses, e mesmo com esse reforço não foi fácil a tarefa.
Os recém-chegados conquistaram logo para si um lugar onde residir, e facilmente derrotaram as tribos quando estas se arriscaram a uma batalha campal, mas nas guerrilhas seu êxito não era completo, e passaram-se muitos anos antes que se pudessem considerar razoavelmente seguros dos ataques. Primeiro se estabeleceram no distrito de Erivan, mas como no decorrer dos séculos fossem crescendo em número, exterminaram ou reduziram as tribos que confinaram, até que por fim se apoderaram de toda a Geórgia e Mingrélia.